boa tarde, boa noite, senhores. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast do Jurizep. Somos o grupo do trabalho APEX, que a gente tem como tema a expansão urbana e a interferência no meio ambiente. Nós somos do Polo de Nassau e comigo aqui ao meu lado eu tenho Charles Lindenberg. Aqui à minha frente tem o Arthur Távora. Se apresente para a gente, por favor. Oi, gente, eu sou o Távora, agente temporário ambiental do Instituto de Mendes. Sou formado em gestão ambiental, faço pós em perícia, licenciamento e auditoria ambiental. E aqui também com a gente tem o ilustríssimo professor Manuel Reis. Olá, bom dia. Bom, sou professor de vocês, parabéns pela iniciativa. Então, a nossa região litorânea é um paraíso natural, mas enfrenta desafios gigantescos, como a ocupação desordenada de faixas litorâneas, de preservação, lixões a céu aberto, a especulação imobiliária que só cresce, a iminência de grandes empreendimentos que a gente tem também como um povo de Piauí. A cidade avança, a natureza recua. Arthur, particularmente, eu nunca ouvi falar das atividades que seriam um perito ambiental, por exemplo, o que seria o órgão ICMBio. Eu nunca ouvi falar, só ouvi conhecer através da pesquisa do podcast. Você poderia trazer para a gente o que faz o perito, o que faz o fiscal de meio ambiente, qual a função do órgão que você trabalha? Bem, eu estou no Chico Mendes e Cirilo, né, que são atividades das unidades de conservação. Né? No Brasil, Santana, né, conservação. E, assim, Paraíba e Ibama, ele faz um muito importante, né, para São Paulo. Os empreendimentos que estão cada vez mais avançando para o litoral, de forma muitas vezes legais. Então, a gente observa isso que os empreendimentos eles acabam suprimindo muitas vegetações, indo de encontro, sabe? Inversamente proporcional, né? O empreendimento está lá em cima, o meio ambiente está lá embaixo. Então, a gente observa bastante essa degradação. Sobre a perícia, existem muitas formas de você analisar se o fogo iniciou fogo, se ali foi a ação humana, foi a ação da tudo são coisas que as pessoas às vezes podem estar em navio, cruzeiros e jogam no mar. E o mar tem essa característica de eliminar tudo, né? Há um tempo atrás a gente fez essa limpeza, né? Porque eu estava servindo no exército, e a gente encontrou muitas baús de couro, e aí a gente fica se perguntando, poxa, de onde é que veio isso, né? Então o mar tem essa característica. Um muito interessante que eu vi era uma garrafinha de água mineral com a bituca de cigarro dentro. Alguém devia estar dentro de algum navio, algum cruzeiro, fumou, colocou e jogou e veio parar aqui. Assim como a gente também encontra muito lixo, né? A pesca fantasma, ela é uma coisa um agravante muito forte, né? A gente encontra muita rede jogada fora, muito plástico, muita corda de pesca, né? E isso na pesca industrial é comum para eles. Eles cortam ali o que eles não vão remendar, né? São pessoas que têm um poder aquisitivo maior e eles jogam e aquilo ali vai destruir recifes, vai destruir alguns cardumes de peixe. As tartarugas sofrem bastante, as tartarugas se enroscam e acabam morrendo, né? Então a gente encontra muita tartaruga morta, a gente encontra muito bicho engasgado ali, né? Enganchado nas redes, né? Um, um fato de curiosidade, né? É porque eu vejo muitas vilas de pescadores ali, que muitas vezes são formas ilegais, não só a vila de pescadores, mas de próprios empresários que acabam construindo ali na orla, né? E eu fico pensando qual seria as sanções que esse pessoal recebe, porque uma resposta precisa ser dada. Até porque, se continuar essa prática reiterada, vão achar normal e isso vai cada vez se alastrando mais. E essas construções acabam afetando ali na fauna ali marinha, né? Muitas pessoas por falta de conscientização. Qual o papel do ICMBio nessas situações? Os órgãos eles atuam com relação a si, né? Tanto os órgãos municipais, federais e estaduais. Então, cada um tem esse papel de regulação, né? O município faz ali, tem sua parte, o estado, o órgão federal. Então, algumas áreas você não pode construir, algumas áreas você pode construir com licenciamento, e algumas outras áreas você é livre, né? Então, os órgãos têm esse papel, né? De correlacionar de si, né? São poderes amplos. Bom, a gente também sabe que o turismo é muito forte aqui no nosso litoral. No Luiz Correia, aqui no Coqueiro, Parnaíba, na Pedra do Sal. E, ao mesmo tempo que o nosso município de Luiz Correia, município de Parnaíba e os demais buscam
melhorar a orla, buscam trazer um turismo maior aqui para o nosso litoral, tem um impacto dentro da natureza, porque a nossa praia mesmo, do Atalaia, em Luiz Correia, vem muitos turistas e muitas vezes chocam lixo na praia e não ligam muito. Então, eu gostaria de saber de vocês qual o impacto para vocês do turismo dentro aqui do nosso litoral e como isso afeta o meio ambiente e o que nós poderíamos fazer para poder amenizar isso. O turismo é muito interessante porque isso beneficia desde o pescador, né? Os turistas que estão aqui na região, eles gostam de consumir o caranguejo, gostam de consumir o peixe, gostam de consumir o camarão. Então, isso beneficia desde o pescador até o empresário. Porém, o que se observa muito são as práticas inadequadas de descarte de lixo, né? Muitas pessoas não têm a consciência de jogar o lixo no local certo, de guardar, né? Principalmente os veículos, né? Aqui a gente está numa área de preservação onde não pode haver essa circulação de veículos, mas se você for no domingo à tarde, você conta, né? Mas eu estou com minha família e eu acabo vendo muitos veículos, porque, poxa, tem uma placa lá dizendo que não pode, tem uma lei municipal, tem uma lei federal, e mesmo assim as pessoas continuam, né? Então, às vezes, precisa até que seja um pouco mais rígido algumas coisas, para que funcione de verdade, né? Eu vejo muito quadriciclo andando. Vi até uma notícia recentemente, os quadriciclos andando em área de sova, de tartaruga e tudo. Então, Já foi complicado. observado alguns ninhos, eles amassados mesmo, né, os ovos e tal, por carros, né, transeuntes que estavam passando ali e acabam fazendo essas transgressões, né, infelizmente. Eu acho muito interessante essa mistura do turismo juntamente ali com a preservação, né, em locais que tem a sua preservação, que mistura o turismo. O senhor acha que esse turismo misturado ao meio ambiente, ele não impactaria, não influenciaria de alguma forma no meio ambiente? Eu acredito que ele pode sim ser de forma sustentável, práticas sustentáveis, com estudos melhores, né? E acredito que sim, educando, conscientizando, né? O que ele pode ou não pode fazer, onde ele pode ou não pode andar, né? E para tudo isso existem normas, né? Então é interessante educar os turistas, haver uma campanha de conscientização, haver mobilidade, haver essas políticas que fazem com que as pessoas, poxa, aqui é uma área de tartaruga, não vou colocar meu veículo aqui, vou deixar ali, vou ganhando. Aí, inclusive, é uma forma de segurança até para os próprios banhistas, né? Às vezes a gente vê motos passando em alta velocidade, UTVs, né? Em áreas de banhistas, de crianças, isso é muito preocupante. Periferia e um centro. Teríamos uma cidade toda conectada, em que as áreas verdes estariam ali em simbiose com as nossas áreas urbanas, em sintonia, onde você possa ter acessibilidade em qualquer tipo de camada, da classe A, classe B, classe C. E isso é uma possibilidade de você vivenciar a cidade. E aí você passa a ter uma educação, que é o que nós estamos aqui na Entrelinhas falando, em verdade, que é a educação ambiental, que hoje a gente pode confirmar aqui que é uma educação socioambiental e climática, né? Então, o elemento clima hoje é um elemento de concepção do direito fundamental, porque sem o clima você não teria como sequer respirar, então sequer estar aí vivo. Então a dignidade da pessoa humana está envolvida nesse elemento. Então hoje, e você falou um ponto interessante, mais inteligente é superar esse ambiente de software, de ser uma cidade toda tecnológica, para essa cidade que possa aglomerar ou agrupar esses elementos, né, ambientais, sociais, culturais, dentro da tecnologia e preservando ali essa simbiose. Isso é interessante porque nos estudos contemporâneos e a legislação de todas trabalham nessa perspectiva. Nós vivemos um momento chamado antropoceno, que é a Constituição também assim feita, que é aquele que o homem trabalha diretamente com o meio ambiente e se ele retirar um recurso sem uma pausa, sem um limite ali, você vai ter escassez para as gerações futuras. Mas esse olhar, ele passa por uma evolução ou uma modificação com a percepção ecológica. E como é, dentro da tua pergunta, né, mais uma vez, e por que eu estou querendo chegar nisso? Porque
O antropoceno é este homem, esse ser humano, sendo aquele que vai determinar como se fosse algo superior a esse ambiente natural, como na verdade nós somos só um. A simbiose que eu estou falando é isso. É um elemento homem dentro da natureza e a natureza, na verdade, sendo aquela titular de direitos. Então, é uma mudança muito importante na percepção das legislações. Então, quando você vai proibir ao carro de andar na praia, na verdade, a praia já estava ali e ela obrigatoriamente deveria ser protegida porque é o local de desova das tartarugas, que por sinal só é aqui, né? E aqui, se eu não estiver enganado, a tartaruga, ela só está aqui em Santa Catarina, um tipo de tartaruga que nós temos. Então, como não colocar isso como centro da proteção jurídica? Né? Então, acho que essa cidade mais inteligente hoje, ela agrupa esse pensamento. Nós temos uma legislação que ela tem um olhar de uma principiologia do direito fundamental. Nós temos uma decisão do STF que é a DPF 3540, a ADI 3540. E ela, nessa decisão, o ministro determinou, na sua decisão, trouxe a percepção de que o meio ambiente é um direito fundamental de terceira geração. Essa de terceira dimensão, né, em que você tem a solidariedade e a fraternidade ali, porque se nós não preservarmos dessa forma, a nossa geração própria já vai sentir dificuldade e a futura nem terá isso. Né? Então, o aspecto da sustentabilidade não é um mero percurso assim, tenho que alcançar, eu posso ser sustentável. Na verdade, eu tenho que ser sustentável. Então, eu passo a ser um princípio jurídico. Então, as legislações, ela trabalham com essa principiologia, por exemplo. Quais são os fundamentos que nós temos? Assim? 225 da Constituição, que fala sobre o que é o meio ambiente, nesse olhar que eu estou dizendo. Então, e antes da Constituição de 88, a legislação que trata da Política Nacional de Meio Ambiente de 81 já falava que era o meio ambiente nessa perspectiva. E você encontra, então, a principiologia nos parágrafos, precaução e prevenção. A gente está confirmando aqui que o meio ambiente é mais lento, né, do que esse progresso. Então, eu tenho que trabalhar com situações em que, se o deferimento do urbanismo não planejado acontecer, eu vou estar ali, talvez, e por vezes sim, retirando um ambiente que nunca mais vai voltar. Então, o princípio da precaução e prevenção são fundamentais. E com ele nós temos outro, que você começou também a conversar sobre esse momento, uma outra perspectiva, que é a legislação de 81, trazendo o conceito de poluição. Então, você tem um conceito amplo de poluição. E, contemporaneamente, nós conseguimos tratar essas pessoas que vão trafegar na praia, por exemplo, como poluidor. E aí ele vai responder, porque há essa principiologia também do poluidor pagador, por exemplo, e daquele que também contribui com isso. Então, você tem uma cadeia solidária que, desde quem financia até aquele que pratica o ato físico, né, final. Então, isso é uma perspectiva importante para essa manutenção da pegada que nós temos da sustentabilidade que o Arthur estava falando. Recentemente saiu até a matéria, né, que foi encontrado várias barbatanas de tubarões, não foi? Que foi capturado legalmente, né? E para isso ocorrer, com certeza alguém estava pagando para, né? Professor, eu gostei muito da visão que o senhor trouxe de cidade mais inteligente, porque até então era como o senhor falou, a noção que eu tinha era de que uma cidade realmente tecnológica, né, com tecnologias ali, cheio de robô para todo lado. E a gente, para a gente chegar a essas metas, a esses patamares, a gente precisa de um plano para conseguir chegar lá. O senhor acha que a gente já tem esse plano, se a gente está perto, ou se a gente está longe de conseguir alcançar essas metas? Olha, o Arthur não pode falar nesse momento, mas o plano, o planejamento dessa perspectiva, o Brasil já é signatário. O Brasil, ele, na verdade, em 92, na ECA 92, no Rio 92, a gente apresentou os nossos princípios com base na Agenda 21, né? Que já é a Agenda 2030, e que, em sequências, né, a gente fez protocolos sobre essa questão da sustentabilidade, da proteção ambiental e do planejamento.
porque na sequência nós temos o Kyoto, o protocolo de Kyoto, e depois a questão de fincar mesmo os valores de financiamento com o Acordo de Paris. Então, nesse meio termo, nós temos um elemento interessantíssimo, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, o planejamento é encaixar os ODS dentro do urbanismo. Então, nós estamos falando de clima, tem um ODS clima. Nós estamos falando eu falei de descarbonizar aqui no começo, né? Temos ODS para isso. Pois é, a gente vê que o tema é bem rebatido, que o tema é bem tratado. É porque a gente teve o COP30, né? Que justamente está sendo, né? Está sendo. E vai trazer justamente isso, essa tecnologia misturada ao meio ambiente, à autossustentação. Mas eu só acho que em questão de Brasil, só acho que a gente tem condições de conseguir. Referência nas questões ambientais, enquanto, por exemplo, a legislação de 81 já falava do que se discutia aqui. Então, eu sou muito otimista, assim, por essas perspectivas. Por quê? Quando você assinou, foi signatário, nós tivemos que também apresentar o nosso plano, que são as NDCs, que é o que cada país signatário tem para contribuir. Uma das contribuições é a inovação. A emenda constitucional 132 de 2023 acrescentou mais um inciso no 225, no parágrafo 1º, e esse inciso traz a obrigatoriedade de descarbonizar e de ter a transição energética justa. E isso nada mais é do que a questão tecnológica. Então, você tem hoje o Piauí, a gente vai falar um pouco aqui, para puxar a sardinha para o nosso lado, né? O Piauí é destaque na questão das energias renováveis. Você começou falando do Porto Piauí. Né? Então, agora nós temos a eólica aqui na nossa região, e todo o Piauí com essas situações. É óbvio, né? Ali tem um ponto socioambiental importantíssimo, que é essa interação com as comunidades, né, que convivem com essa energia renovável. Isso é algo que não pode ser descartado na nossa conversa e nas ações. Mas o planejamento já existe. Se a gente está cumprindo ou não, é uma questão outra, que eu não sei se o Arthur concorda, que é a cooperação entre os estados. Então, a gente tem um estado federado que tem que ser cooperado para poder funcionar. Eu percebo que sempre fazem muitas metas, né? Algumas metas, alguns estados, municípios conseguem cumprir, por exemplo, o lixão. Eu lembro que tinha uma meta em 2014 para extinguir os lixões, né? Hoje, apenas 1/3 das cidades do Brasil conseguiram, né? Então, ainda tem muito lixão a ser aberto. Então, hoje já colocaram para 2028, a última vez que eu li. Então, eu percebo que talvez, se tiver um pouco mais de rigorosidade para cobrar mais, para... Né? Aí eu vou te dizer que a gente vai ter, porque os tratados internacionais, eles, quando são recepcionados como direitos humanos, eles têm uma normativa de supralegal. Né? O que aconteceu? Na ADPF, que fala sobre o Fundo Clima, tivemos decisões em que a gente equipara essas questões climáticas a direitos humanos. Então, isso automaticamente já leva a ter a supralegalidade e já leva ao dever de proteção estatal climático. Então, não são mais metas. São obrigações do Estado, se não cumprir, por exemplo, como acionar as ações por omissão. Né? Porque aí vem o papel do judiciário, aí vem a justiça climática que aparece, a justiça ambiental nesse momento. Eu percebo que algumas obras, primeiro elas acontecem e depois que elas vão ver se estão de acordo ou não com as normas ambientais. Né? Por exemplo, ali na praia, né? Você antigamente, até hoje ainda tem muito local, tem aqueles holofotes de LED, de luz branca, né? Sendo que para as tartarugas é uma cor âmbar, um amarelo assim mais fraco, né? Então, primeiro eles fazem, né? Depois eles vão ver, vão ser questionados, poxa, não pode essa cor, não pode estar iluminado ali para a praia, tem que ser um pouco mais recuado, tem que ser mais direcionado ao poste. Então, percebo que, às vezes, alguns empreendimentos, algumas obras, em amplo geral, elas deveriam consultar mais os órgãos ambientais, né, todos, para depois construir. Mas, normalmente, acontece o quê? Eles constroem, faz algum dano, alguma coisa, e depois, eu não sabia, eu vou regularizar. Mas nessas obras, não tem um fomento ali, federal ali, tipo, porque a gente vê muito, quando se tá construindo, tem a fiscalização, né? E depois que constrói, não tem aquela fiscalização ali em cima. E esses lugares que utilizam de áreas preservadas,
elas não têm metas também para ser cumpridas, já que foi colocado metas, né? De tipo, por ano fazer uma doação X para uma entidade de preservação tal, porque ela está usando um espaço de proteção. Então ela tem Algumas empresas, como as de petróleo, na maioria, quase na verdade todas, elas sempre têm a compensação ambiental, né? Bancar algum projeto, facilitar alguma ONG, sabe? Então isso é muito interessante, que elas conseguem isso. E na fiscalização, normalmente começa sempre no licenciamento, né? Sempre os municípios e os órgãos federais, estaduais, eles estão lá para ser consultados, né? Então, a partir daí começa-se alguma perícia, alguma fiscalização mais efetiva, né? O Código Penal, ele vê punição a partir de 6 meses, a detenção de 6 anos, 12 anos, dependendo do crime, maus tratos aos animais silvestres. Porém, na maioria, pelo menos o que eu observo, são que as pessoas elas acabam fazendo uma transação penal ou algum acordo e respondem em liberdade, por ali acaba, né? Na maioria, alguns são réu primário, de bons antecedentes, então eu percebo que fica por isso mesmo. Então, talvez, pessoalmente, eu acredito que deveria ser um pouco mais rígido, umas penas maiores e que ficasse realmente detido, porque algumas pessoas elas têm muito medo desse negócio de detenção. Então, acredito que, além da multa, aquele receio de, poxa, não vou fazer isso, não vou acabar sendo preso, eu acho que seria bem mais efetivo. Multa, né, multas milionárias, eu fico recorrendo, enquanto as construções, as infrações ambientais vão lá acontecendo. Alguns pegam multas, são restringidos e continuam, né? A gente vê muito isso no Brasil, em todo o território brasileiro. Então, isso é uma problemática muito grave. Professor Emanuel, voltando à questão da área das energias limpas, eu acho que você até comentou em sala que tinha uma pesquisa sobre o assunto, salvo engano. Sim. E assim, a questão é se essas energias limpas, elas realmente são limpas, como diz de fato. Porque, por exemplo, as torres de energia eólica, porque até aquelas torres serem instaladas, elas já causou algum dano ali, porque geralmente são em beiras de praias, né? Então, para sustentar aquelas torres, precisa planar o terreno, fixar. Eu já vi até matérias que aquelas torres interferem em certos locais na desova de tartarugas. Aquela pequena luzinha, tem estudos que comprovam porque as tartarugas elas se orientam pelas estrelas, né, pela Lua. Então, aquela pequena luzinha, há estudos que comprovam que algumas tartarugas desviam o caminho e vão para aquela luzinha. E também há casos de aves limícolas, que são aves que cruzam, que vêm, por exemplo, do norte americano para cá, né? E às vezes algumas hélices elas acabam, né, pegando nessas aves. Então, eu acredito que todas as energias elas têm um pouco de impacto, algumas mais, outras menos, mas elas acabam impactando, sim. Eu nem chamo energia limpa, já há muito tempo eu não utilizo essa expressão. É uma energia renovável de menor impacto ambiental possível, que deveria assim estar presente. Mas essa sua pergunta, ela tem a ver com essa percepção também estava falando sobre se sentir que há uma banalidade, né, quanto ao crime ambiental e quanto à responsabilidade civil ambiental, na verdade, né? E eu vejo que para isso ter uma máxima, né, de efetividade, a participação daqueles atores sociais, ela deveria ser mais vista, né, ou proporcionar isso acontecer. Você tem, mas ela me parece inócua, que é o EIA e o RIMA, né? Para você liberar os licenciamentos, mesmo com a mudança da lei agora, né, você tem que ter a exposição desses impactos ambientais. Então, é um relatório preliminar sobre esses impactos, e não só esse, mas também econômico e tudo mais. E aí você tem aquele carramaço papel, que hoje até você bota até no QR Code, né? E aí a comunidade vai ler, mas quem são aqueles componentes da comunidade? Por vezes são pescadores, e que não têm um grau de instrução maior, e como vão interpretar aquilo, como vão entender que aqueles números vão funcionar. Então, eu tenho uma perspectiva também na tese, que eu tenho o meu doutorado é nessa área de descarbonização, né, e direitos fundamentais, a participação da cidadania dentro das questões climáticas e ecológicas. Então, você teria que passar por essa abordagem para entender por que aquele holofote está na praia, as barracas vão ficar abertas até mais tarde, mas as barracas são de frente para o mar, onde tem as questões ali muito maiores. Então, a gente ter uma estratégia
em que a gente pudesse alicerçar essas questões econômicas, né, com as questões ecológicas e ambientais. O primeiro estudo que eu fiz foi no mestrado. A gente lançou um livro, eu, o professor Sebastião Costa, foi meu orientador à época do mestrado, o primeiro mestrado da UFP em Direito. E em 2021, a gente publicou o primeiro livro que fala sobre direito de energia e regulação no Piauí. E a gente já falava sobre isso, aliando ali o nosso pensamento com essas outras questões que não são do direito, mas que a percepção é da normatividade, para poder a gente conseguir, pelo menos, ter um encaixe, vamos dizer assim, participativo dessas outras questões, que eu chamo de dimensões. Então, essa dimensão social e ambiental, se ela não estiver unida, você vai passar, sim, vai colocar a torre e vai desmatar para chegar até o local que a IA disse que é a melhor do vento, e você não vai se preocupar. A IA que está dizendo, olha, aqui tem um caso emblemático no Vitória, que é a pousada, a IA plantou a pousada lá. E aqui não é um fato concreto, porque eu não tive como acessar, mas há relatos em que tiveram que mudar o cemitério popular ali das regiões, né? Fora as questões de especulação, que você está há 30 anos na terra, a eólica chega, e quem tem a escritura pública, o registro de imóvel, é que vai ganhar os bônus, né? E você que era posse de 30 anos, que não regularizou, automaticamente vai perder. Isso é no Piauí todo. E tem um detalhe, as eólicas, elas estão migrando para o centro dos estados. O vento do litoral, ele é um vento que não é uma constância, ele aumenta, diminui. Quando ele aumenta demais, há um prejuízo também, né? Então, eles estão migrando para a região central. Se você for daqui até o Ceará, por dentro, passando por Juazeiro, as serras estão lotadas de eólica, né? E isso também causa uma outra perspectiva quanto ao que é que nós temos ali pelo sul do Piauí, por exemplo. Serra da Capivara, Quênio do Viana. Então, o visual, né, pode também ser um prejuízo com essa energia que não é limpa, ela é menor impacto, né? Então, eu tenho essas críticas bem firmes na dissertação, e agora no mestrado o olhar é do dever de proteção, né? É um olhar que o Estado deveria atuar, não porque ele vai atuar por ser bonzinho, né? Porque é um dever constitucional. E se você não atuar, aqueles atores responsáveis por esse direito vão atuar fortemente. E você tem que perceber que esse direito é um direito difuso e coletivo. E o Estado ele também não poderia ser responsável, ser responsabilizado por não... Ele é. Quem que são os atores que entram? São aqueles que têm o poder de entrar com a ação civil pública, com a ação popular ambiental. Então, dificilmente o particular vai poder acionar, porque, a não ser que ele prove que há um dano relativo a ele, indivíduo. Mas, como o direito é difuso e coletivo, esses atores coletivos são fundamentais. ONGs, associações, Ministério Público, eles, a OAB, esses aqui que devem cobrar esse dever. O ICMBio, o IBAMA, que são aqueles detentores da titularidade ali. Embora você, por exemplo, nós temos um caso no Rio Grande do Sul que é um Arras, na região sul também tem muitas eólicas. E a eólica se instalou perto do Arras e os filhotes dos cavalos nasciam surdos. E aí entrou com a ação cobrando justamente uma indenização pela questão da surdez dos cavalos que eram criados para venda. O Arras tem toda essa dinâmica, né? Então, isso aí é um prejuízo individual. Eu já vi alguns relatos pessoais que falam que aquelas eólicas abalam muito com o sistema neurológico da pessoa. Você tem um barulho constante, como um ventilador ventilador ligado. Às vezes eu já tive perto, é um barulho realmente muito grande. Você imagina assim, à noite, você pode perceber que os barulhos aumentam, né? Normalmente na sua casa você consegue falar, lá na rua ouvindo. Então, à noite, está todo mundo silencioso, deitado, e a eólica está rodando ali, sem parar aquele barulho, né? Então, isso chegou nós temos pessoas que saíram das casas porque não aguentaram ficar. Então, é um dilema, é um paradoxo, que nós temos que tratar isso através dessas regularizações. Eu entendo, de um primeiro momento, que o plano diretor, o planejamento urbano, ele possa servir nessas áreas a poder diminuir o impacto. O importante é o impacto. E tem um efeito
que é o efeito NIMBA, né, que é o NIMBY, né, que é o Not Back Argue, né? Eu não quero ficar no meu quintal. Assim, é muito bonito quando está em outro lugar. Quando chega aqui, eu não quero. Não quero porque vai ter esse problema. Então, a gente tem que trabalhar tudo isso de maneira prévia. Mais uma vez, os princípios atuando. Precaução, né, é um princípio importante. É interessante sempre quando esses empreendimentos vão para algum lugar, que eles escutam a população, né? E não só depois que acontecem os problemas, né? Exato. Seria interessante. A questão da energia aí foi um exemplo que eu acho importante. Essa da luz na água, né? Na hora que eu vi isso, não é possível. Porque a gente sabe que vai ter o prejuízo, né? Mas isso não é só no Piauí. A gente até demorou a ter esses problemas aqui, né? Mas se você já for para outras orlas urbanizadas, Fortaleza e São Luís, você vai ver a problemática que é. Em Fortaleza, inclusive, além dos holofotes, tem a extensão da areia ali. Eles ampliaram, Natal ampliou também, então tem, eu não sei, eu vou te falar assim, a eficácia disso, mas eles modificam mesmo aquele ambiente, né? Isso é um prejuízo irreversível. Tem muitos locais que os bares, as casas estão dentro da linha de praia, né? Então elas vão ter que recuar, né? Tem locais que já têm ordens judiciais de sair daquele local, mas ainda ficam recorrendo, né? E aquela morosidade da justiça às vezes, né? Eu acho que nessa questão de Fortaleza, por exemplo, a orla de Fortaleza é muito bonita, é tudo muito agradável e tudo. Mas eu acho que isso puxa justamente o assunto que a gente falou anteriormente, que é o quê? Você focar e priorizar o turismo para a orla ficar bonita ali, ficar legal, para chamar mais pessoas, para mais pessoas poderem ter o interesse de vir na cidade, só que sem se preocupar tanto com o impacto que isso vai causar. Então, O turismo sustentável ele é necessário e sim, só dá certo se for nesse sentido da sustentabilidade. Até porque os financiamentos, eles hoje, a COP, ela tá agora no Brasil dentro da Amazônia, né? Então, que é o principal tema da questão do carbono. E nós tivemos, paralelo a isso, a lei agora de organização do crédito carbônico. Então, a sustentabilidade passa a ser uma regra. Não só, esses são os exemplos mais assim, em Rio de Janeiro também tem esses problemas. Então, a gente tem que saber o que é que nós queremos mesmo, né? Se a gente vai querer só mesmo o aspecto econômico, né? E isso aí é uma questão de política pública, né? Ou se você vai querer que aquela região se perpetue dentro do turismo por muitos e muitos anos, respeitando essas gerações agora e a que vai chegar, né? Aqui nós temos um curso de turismo e que eu acho que já faz uma grande diferença do que era antes e depois desse curso. Eu já cheguei a lecionar como professor substituto, que é na UFDEPAR agora, né? E passa por exemplo, uma aplicação da educação dentro do turismo, né? Nós temos um problema seríssimo no Caju da Praia, que o cavalo marinho está sendo extinto. Está tendo, não dá mais nem para fazer o turismo ecológico, porque não tem mais cavalo marinho. exatamente. Então é um problemão. Estudos que comprovam que ele é um animal monogâmico, né? Ele escolhe uma parceira para o resto da vida. Então, parece que no passeio eles tiram o cavalo marinho, né, para botar no vídeo, mostrar para os turistas, e quando ele volta, não tem mais aceitação, a parceira sumiu, não se encontram mais, né? Então, é algo que deve ser mais bem estudado e mais bem colocado, né? Para que consiga haver o turismo. O turismo é muito importante, né? Principalmente para desde o catador do caranguejo, ele vai ser beneficiado com aquilo, né? Desde o cara que está pescando ali o peixe, né, até as camadas mais superiores. Então é muito importante Isso é verdade. que a gente consiga ter mais educação, né, principalmente educação ambiental, né? Eu Os lembro, colegas. tu falou também, eu lembrei que eu já um tempo também advogo na ilha, né? Ilha Grande aqui. E advogo na Câmara, junto com um colega. Então lá, os projetos de lei estão lá, né? Então nasce também aí a preocupação de ter um legislativo com esse olhar. E uma das últimas leis que eu achei interessantíssima foi sobre a pesca do caranguejo com aquele manuseio que era feito, esqueci uma expressãozinha própria da carta do caranguejo,
em que você era de isopor. Né? Então, e aí a legislação ela agora tem que ser biodegradável. Então, pega palha de carnaúba e tudo mais. Embora seja uma questão mais difícil, porque tem lá as entradinhas para o caranguejo pequeno sair, né? Mas é uma alternativa, né? Tem uma expressão própria para esse tipo de pesca, né? Que é uma pesca artesanal. Né? E a gente sofreu muito. Foram lá perguntar, né? Como assim vai mudar, a gente vai ter prejuízo. Porque parte da cultura, né? De como fazer. Por isso que é também a importância do seu trabalho, você falou também que não só atua na fiscalização, mas também como também na educação dos pessoais locais, né? Também. Sim, a prevenção, né? De chegar e Eu evitar. acredito que tudo deveria começar na educação básica, né? Educando crianças, para que sempre, por exemplo, às vezes a gente vai num colégio e fala para as crianças replicam os pais. Alguns pais que já não têm uma escolaridade tão boa, mas elas conseguem replicar para os pais, falar, pai, olha, foi uma pessoa da ONG, falou que isso não pode na pesca, que aquilo não pode, sobre o caranguejo, sobre o peixe. Então isso é muito interessante, que a gente consiga educar, né? Que a gente aumente isso, né? Que esteja mesmo na grade curricular e seja algo difundido em todo o país. Nesse sentido também, a gente teve um primeiro fórum de desenvolvimento aqui, na verdade foi um fórum sobre a educação climática e energias renováveis aqui no norte do estado. Né? A gente fez pela UESP, grandes professores vieram, o professor Inho Salles abriu o fórum, né? E a gente lançou a primeira, não foi revista, mas a primeira, você falou, de uma cartilha de educação ambiental. Ela vai sair agora de 2026, pelo selo da UESP, e os alunos com base no nosso litoral, porque uma coisa interessante, eu não lembro na minha educação aqui, foi toda parnaibana, tem aula sobre o delta. Né? Eu não lembro, né, que eu moro no delta. O delta, me corrija se estiver errado, mas é algo relativamente novo, né? Essa exploração do delta ou não? Eu acho que sempre foi presente. Não, né? sempre. O delta é o nosso cartaz nacional. Inclusive, a Pientu, que foi a primeira, em década de 80, trouxe vários atores, artistas, para divulgar isso aqui. E o delta estava sempre à frente. Né? Só que a gente não fala isso de maneira a tratar isso como nosso, entendeu? Como, assim, crianças sabendo que aqui tem um delta e que nós não podemos acabar com ele, porque ele é fundamental para todo mundo. É o delta único a desaguar dentro do rio para o mar diretamente, né? Formando as ilhas e tudo mais. Então, isso é difícil. Aqui na praia, a gente não sabe que tem um cajueiro que disputa com o Rio Grande do Norte sendo o maior cajueiro. A gente não sabe como é cajueiro. Então, a gente, assim, não sei por que a gente se acanha em falar dessas coisas. E eu aí, nessa minha tese, eu brigo muito, tem um capítulo só do Piauí, para que a gente possa levar isso. E a cartilha é um fruto. Porque chegar na criança e no adolescente é o mecanismo melhor. Porque depois de um certo momento, você não muda mais a cabeça. É difícil. Mas a criança, ela vai estar ali, e o adolescente, trabalhando essas ideias. E eu tenho que falar disso aqui também, que eu ia esquecendo. Mas, querendo ou não, nós temos agora uma escola específica de escola do mar, que é algo totalmente inovador. E que você vai trabalhar essas pessoas aqui, que estão na pesca, né, que são dessa região, trabalham com a agricultura regional, familiar, tendo a educação sobre como vai ser o empreendimento na área da pesca. Então, isso é fundamental. E já tem relatos aqui, a gente fez nessa cartilha também, que o pescador ele já está andando muito mais quilômetros dentro do mar para fazer a pesca daquilo que ele fazia aqui próximo. Né? Alguns fatores. Um é o aquecimento do mar, os corais estão morrendo, já temos essa constatação aqui. A outra que é a pesca maior de arrasto, que chega aqui no nosso litoral, e a gente não tem como fiscalizar tudo, porque parece que não tem uma questão técnica mesmo. Está faltando uma questão técnica para isso. E faltam pessoas também, a quantidade de pessoas para fazer isso, com concurso e tudo mais.
Então é um problema, foi algo constatado na pesquisa. E não só na minha, a Universidade Federal tem um grupo de pesquisa muito mais antigo do que essa minha pesquisa, e ela já trabalha isso. Só que a gente fica com pesquisas guardadas, né? A gente precisa divulgar isso. Esse podcast é importantíssimo para discutir esse debate. Observa-se muito na Pedra do Sal que realmente alguns pescadores eles vão, né, cedo para o mar e eles voltam de tardezinha, 3 horas, nesse horário, às vezes com muito pouco peixe, o que era alguns anos atrás, né? Então, que cada vez menores, não é mais aqueles peixes enormes, né? Então, e isso é outra coisa que não foi falado aqui, mas nós temos um estudo já até consolidado sobre os limites planetários. Nós temos 9 limites. Dos 9, agora em julho, 7 foram constatados que nós superamos, né? Não poderíamos superar. Até assim, eu estudava em 2023, tinha 3 limites superados. Nós temos 7 dos 9. Então, é algo que preocupa. Um deles é a acidificação do mar. O primeiro da lista é a mudança climática. Né? Isso aí é algo que se passar de um ponto, ele é irreversível. Né? Então, a biodiversidade é outra questão que já também há muito tempo a gente tem 8 milhões de espécies. 1 milhão já está extinto. Então, hoje já se encontraram microplástico no sangue humano. Exatamente, que é o nono limite planetário que a gente não consegue ainda ter como contabilizar isso. Então, a gente está tendo esse estudo aí. Mas a água mineral, inclusive, há estudos que o microplástico ele já deixou de estar somente nos meios sólidos, a água agora está no ar. Está no ar. Então, a gente está respirando aqui, o microplástico está no nosso sangue. Pegaram 22 na Austrália, fizeram uma pesquisa, pegaram 22 indivíduos saudáveis, de 22, 17 tinham microplástico no sangue, né? E aí, o que a provocação, o que isso vai causar? Vai causar um infarto, um AVC? Esse é o estudo que vai acontecer no futuro? Né? Ninguém consegue identificar os riscos, mas é necessário. E a gente encontra muito plástico outra situação. O doutorado foi fundamental, acho que a gente tem que ampliar isso aí. Mas veja, já no mar você encontra ilhas só com lixos. Ilhas. Onde as correntes. Tem até parece que tem uma ilha flutuante, né? Que parece que está no tamanho de Paris, se eu não me engano, coisa assim do tipo. Fica flutuando e navegando por dentro matando peixe, enganchando tartaruga, tudo vem pela frente. Eu acredito que nesse aspecto deveria haver alguma norma internacional sobre as redes, né? Talvez se você comprasse uma rede, demarcasse ali que é sua, né? Porque não tem demarcação. Às vezes você fica pensando, poxa, onde é essa rede? Assim como não tem uma identificação. Eu ficava indignado, eu gostava de pescar com meu avô. Aí lá vem um peixe grande, pesado, que só a linha quando vem de uma rede, que só Deus sabe onde é que vinha aquela rede. Tem um documentário, eu não lembro aqui o nome, mas é só sobre o arrasto que é do Japão ali. E é inacreditável, cara. Ele vai até o fundo e pega ali na areia, né? Então isso é algo que a gente precisa realmente ter uma legislação mais forte. Ele pega desde o peixe que ainda não se reproduziu, a espécies que não podem ser pescadas, então é algo bem complicado. Tem mais alguma ponderação para fazer? Eu acredito que... Pois, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, o tempo disponibilizado. Aos nossos assistentes e ouvintes, muito obrigado pela audiência. Esse foi o nosso primeiro e talvez vai haver alguns outros capítulos do nosso Juriseco, né? Feita aí também como pela Uninasal, tendo como nosso professor orientador Delano. E é isso.